Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade à minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, ele tem 18 versículos, é um capítulo pequeno, creio que vai ser possível expor todo esse capítulo em um vídeo somente. Vamos lá. Está aí. Superioridade da nova aliança sobre a antiga. É a epígrafe desse texto. Diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Interessante. Aqui Paulo ele começa falando sobre carta de recomendação. Ele faz duas perguntas. Vamos ver então, ele começa em começamos. Aí a palavra é arromai, o verbo é esse mesmo, começar. Porventura aí, o advérbio aí, de novo, outra vez. Olha, de novo eu vou fazer isso e recomendar. E o verbo recomendar, sonistal. Sonistal dá a ideia de apresentar, ser apresentado, apresentando-o ou introduzindo-o. Claro que o primeiro significado é estabelecer com colocar no mesmo lugar. Juntar ou unir, esse verbo significa essa palavra grega. Mas o significado, creio que Paulo está falando aqui, é no sentido de apresentar, introduzir. Ou seja, eu preciso disso? Eu preciso de uma carta de apresentação? Eu preciso de ser apresentado a nós mesmos? Claro que ele coloca aqui no plural, na primeira pessoa do plural, porque Paulo, juntamente com Timóteo, Silas, e depois fala, ou temos necessidade, como alguns, de cartas aqui, epístole, é uma carta de recomendação, e aí novamente vai usar aí o sustaticus, que recomendar-nos, sunistal é o verbo, e aqui recomendação é o adjetivo, ele aí derivado do recomendar-nos, que é sunistal, o recomendado, aquilo que é introduzido para vós outros ou de vós, ou seja, eu preciso de uma apresentação para vocês, eu preciso de uma carta que me apresente para vocês, que me introduza a vocês, ou uma carta de vocês? E aí Paulo vai responder nos versículos 2 e 3. E ele vai dizer, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo diz, eu não preciso de carta de recomendação. Eu não preciso que alguém me recomende para vocês, e nem vocês para alguém.
Eu me pergunto, já que Paulo não dá muitos detalhes a respeito dessa carta de recomendação, será que a igreja de Corinto estava pedindo uma carta de apresentação ou de recomendação, de introdução por parte dos apóstolos? Já que Paulo ele não viveu, ele não andou com Jesus, ele não foi um apóstolo que esteve ao lado de Jesus. Pelo contrário, no início da igreja, Paulo ele perseguiu a igreja de Cristo. E Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e aí ele se tornou um apóstolo. Ele fala em uma das cartas que ele foi como um abortivo, o último dos apóstolos. Então, será que a igreja de Corinto agora, não, mas já que esse cidadão, ele não andou com Cristo, será que talvez alguém tenha falado, olha, esse Paulo aí, ele no início foi um perseguidor da igreja, ele não andou com Cristo. Tem os 12 apóstolos lá em Jerusalém. Lembrando que Corinto está na península do Peloponeso, na Grécia. E os 12 apóstolos de Jesus estavam na região da Judéia e Galiléia, bem distante. Será que alguém tenha dito para os irmãos de Corinto, olha, esse irmão aí era assim, assim, assim. E nesse exato momento eles começaram a pedir uma carta de recomendação por parte dos apóstolos para que Paulo apresentasse esse tipo de carta? E aí Paulo vai responder: vocês são a minha carta. O trabalho que eu fiz, que eu desempenhei, aquilo que eu fiz aí em Corinto, já é uma carta aberta, uma carta lida por todos os homens. Ela não foi escrita em papéis ou em pedras, não. Ela está escrita em nosso coração. Vocês são a prova viva daquilo que eu faço, do meu trabalho, da minha idoneidade. Olha, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Então, a carta aqui novamente é uma epístole, e aqui Cristo é Aristos, que é o Messias, produzida pelo nosso ministério. O ministério aqui é diaconel, é o nosso serviço. Aquilo que eu trabalhei, o serviço que eu fiz, comprova isso. E está dizendo que, égrafo, ou seja, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo, eu não preciso de apresentar carta. Vocês, a igreja de Corinto, já é a carta aberta, que pode ser lida por todos os homens, através do meu serviço prestado em prol do reino de Deus, já comprova tudo isso. E ele continua: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só. E é por intermédio, ou seja, intermédio aqui é a palavra grega dia, preposição, através, ou seja, é através de Cristo, é por meio de Cristo. E ele usou novamente aqui não o nome de Jesus, mas ele usou o título que Yeshua HaMashiach é o termo hebraico, e Jesus Christos, Jesus, Yeshua é o nome, substantivo, e o Christos é o adjetivo, ou seja, o título de Cristo.
Ele era o Messias, o ungido. Então é por intermédio, através de Cristo, do Mashiach, que temos tal confiança. A palavra confiança aqui é pepoitesis, que é segurança. A minha segurança está em Deus. Não, olha só, não que por nós mesmos sejamos capazes. Capazes aqui, a palavra é rikanos, que é um adjetivo, é suficiente. Não que é pela minha própria suficiência, pela minha própria habilidade que eu fiz tudo isso. Olha, capaz de pensar em alguma coisa, seja habilidade, essa habilidade de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, ou seja, pelo contrário. A nossa suficiência, ou seja, ricanotes, ou seja, ele vai, porque aqui capazes aqui, ele usou ricanos, que é o adjetivo, que é suficiência, habilidade. E aqui ele vai usar novamente aí o adjetivo, ou melhor, aqui ele vai usar o substantivo. Aqui o substantivo é ricanotes. Ricanotes, que é também habilidade, suficiência, habilidade. Então, não. A nossa habilidade, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Ou seja, Paulo, ele lança mão disso aí. Inclusive, lá em Filipenses, Paulo usa ele fala algo interessante. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, parte de Deus. E ele diz, o qual nos habilitou. Aí agora ele vai usar o verbo. Interessante. Capazes aqui, no versículo 5, capazes aqui é um adjetivo, ricanos. Aqui no finalzinho do versículo 5, ele usou o substantivo ricanotes, que é suficiente. Aqui é ser suficiente, que é o adjetivo, uma pessoa habilidosa. Aqui ele usou o habilidoso, e aí um substantivo feminino. E agora ele usou o verbo aí. Interessante, esses dois versículos usam a mesma palavra. Agora, ricanou. Ricanou, novamente, é tornar suficiente. Então, lá nos 5 ricanos, é uma pessoa habilidosa, é um adjetivo. A suficiência que vem de Deus é um substantivo, é a habilidade, o habilidoso, a habilidade de Deus. E agora, ele usou o verbo aí, ricanou, que é se tornar habilidoso. A pessoa que tem a habilidade, ser capaz de fazer alguma coisa. Para sermos ministros aí, diáconos novamente, de uma nova aliança. E nova aí é kainos. O kainos, esse adjetivo grego, é que é uma coisa recente, que nunca foi usado. É novo no sentido de nunca ser usado. Nova aliança. Aliança aí é um testamento, um acordo, um pacto. Ou seja, de um novo pacto, não da letra. Aqui letra aqui é grama, está falando o quê? Da lei. Não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata. A letra que mata é a lei dada por Deus através de Moisés. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele continua. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito?
Então, esse letra mata aqui, o Espírito vivifica, está falando da lei de Moisés. A letra mata aqui está falando da lei, não de estudar a palavra. Ele está dizendo que a letra, ou seja, a lei dada por Deus, a letra aqui é grama, é a lei dada por Deus mata. Olha, e se, ele coloca uma condicional, uma partícula condicional aí, se o ministério, novamente vai usar o termo diaconia, o substantivo, olha, se o ministério da morte é thanatos, gravado em tupo, ou seja, aí é impresso com letras, grama novamente, em pedras, falando da lei de Moisés, se revestiu de glória aí, revestir aí é ginomai. Ginomai é tornar-se, ser feito de glória. Glória é doxa, esplendor, brilho, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória, doxa, brilho do seu rosto, ainda que desvanecente. Porque Moisés, quando subiu o monte, ele recebeu a lei. Porque lá em Êxodo 24, diz assim, disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então, Deus deu a lei ao povo de Israel ali no monte. E quando Moisés ele desce do monte, no mesmo Êxodo 30, lá no Êxodo 34, agora no 34, eu li o 34, 1, 24, ele fala para Moisés subir ao monte. No 34, ele disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou, porque as tábuas do capítulo 24, elas foram quebradas por causa do bezerro de ouro. E aí, novamente, Moisés sobe ao monte e ele talha novas tábuas de pedra, e agora Deus vai novamente escrever. E quando termina, olha o 34:30. Quando Araão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Interessante. Por quê? Por causa da glória e do esplendor. Então, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, lá no capítulo 34 de Êxodo, então você lê o capítulo, você vai entender, o rosto de Moisés, ele brilhava. Por isso que Paulo fala isso aqui, a face de Moisés, por causa da glória. Glória aqui, como eu disse, é doxa, é beleza. E falou assim, então veja bem, como foi assim tão glorioso o ministério de Moisés quando Deus deu a lei. E Paulo fala assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, maior glória e maior brilho, se a lei dada lá no monte a Moisés, ela tinha todo esse esplendor, essa glória, através do rosto de Moisés, um simples homem, chegou a brilhar, e agora o ministério do Espírito. Muito, muito interessante. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ministério da justiça. Creio que não vai ser possível eu falar todo o capítulo 3, porque esse capítulo ele é muito lindo. Então eu vou ficando aqui no versículo 9. E no próximo vídeo eu dou continuidade a partir do versículo 10. Então vamos lá. Porque se o ministério da condenação foi glória,
Por que disse isso aqui? Porque o ministério, novamente eu vou usar o substantivo feminino diaconia. Então, porque se o ministério da condenação aqui é catacrísis, condenação mesmo, é de condenar, foi glória, foi brilho, foi esplendor, em muito maior proporção. Aqui, a palavra, o verbo grego proporção em pereceu. E o pereceu é ter em excesso, sobrar, ter em abundância. Ou seja, quer dizer, se o ministério lá da antiga aliança foi em glória, vai superabundar, vai extrapolar os limites de glória o ministério da justiça trazido por Jesus. Olha, em muito é polos, numeroso, grande, adjetivo, muito, numeroso, grande. Ele fala assim, proporção, ou seja, em abundância, isso vai sobrar. Será glorioso aí doxa, o ministério, a diaconia, o serviço da justiça de Acossune, que é Cristo. Pois bem, eu vou ficando por aqui, deixa eu voltar aqui. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo estarei dando continuidade nesse capítulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.